Bom, então, Ana, vou tentar resumir. Espero que você leia meu relato, pois vai me ajudar muito. Quem sabe alguém também já passou ou passa por isso. Não sei que nome dar para esse relato. Quem sabe o que será essa ligação? Tá, vamos ver. Em 2000, em 2001, um primo meu de segundo grau, com apenas 17 anos de idade, foi atropelado e faleceu. Ele era uma pessoa super amável e adorado por todos, de, de uma bondade extrema. Ele era franciscano, participava muito da igreja. Ele morava em uma cidade de aproximadamente 110 quilômetros de distância. Diante do fato de ter sido acidente, minha mãe não quis me levar no velório, pois já sabia do quanto eu gostava dele e achou que ele poderia estar muito machucado e preferiu que eu não fosse. Nós não éramos tão próximos assim em vida, mas eu sentia o carinho dele por mim e eu sempre tive um sentimento muito especial por ele. Eu fiquei super triste quando soube da notícia. Na época eu tinha 14 anos. Mas o tempo foi passando, sempre me lembrava dele, com muito carinho e muita tristeza também, porque aquilo tinha uma dor imensa para mim, inexplicável. No mesmo ano do falecimento dele, no final do ano, fomos até a cidade onde ele faleceu, pois minhas avós e demais parentes moravam lá. Fomos na missa de Natal. Eu e minha avó sentamos mais à frente e eu olhei para trás e vi ele sentado. Pense no susto. Na hora pensei que pudesse ser um dos meus primos, irmãos dele, mas não, era ele, pois ele sorria muito para mim. E na volta da comunhão, quando me ajoelhei, ele passou do meu lado e colocou a mão dele no meu ombro. Quando sentei e olhei para trás, ele não estava mais lá. Mas o tempo passou, alguns anos já tinham se passado, no máximo 2 anos, acredito, e fui até a cidade onde ele estava sepultado. Antes de ir ao cemitério, fui à casa da minha avó e lá tirei muitas flores para levar ao túmulo dos meus familiares e desse meu primo também. Eu estava feliz por ir até lá visitá-lo. Chegando no cemitério, eu pensei, mas eu, com todas essas flores, vou tirar uma foto com elas. Deve ficar bonito. Tirei uma foto ao lado de fora, antes de entrar no cemitério. Na época, era aqueles celulares que recém saíram com câmeras, os primeiros celulares com câmeras. Então, tirei a foto e entrei no cemitério e não vi a foto, apenas tirei a foto e não vi. Não vi a foto. Fui nos túmulos e na saída lembrei de ver como havia ficado a foto. Quando me deparei, levei até um susto. Era nítido. Ele apareceu na foto. E mais o rosto de alguém que eu não sei quem era. Na hora, a gente até pensa que pode ser coisa da imaginação, mas eu mostrei para as pessoas sem falar nada. Mostrei até para minha avó, que pensei que ela ia falar que era besteira, mas não. Todos viam com nitidez ele, o meu primo, na foto. Joguei a foto para o computador para me confirmar e lá estava, era o rosto dele. Passou algum tempo e em outra visita na cidade, fui até a casa do meu tio com a minha avó e minha prima e pedi para ver o quarto que era dele. Minha avó contou do ocorrido da foto, até mesmo mostrei a foto, mas ele não quis acreditar. Ao entrar no quarto, me senti bem, estava tudo normal, mas quando fui sair, a porta do guarda-roupas dele abriu. Eu só olhei para minha prima e fui e fechei a porta. Quando estava saindo novamente, abriu. Não tinha como abrir sozinha aquela porta, mas eu voltei, olhei para dentro do guarda-roupa, fiquei um pouco ali, fechei e saí do quarto. Mais uns anos se passaram e nessa época eu já havia entrado na faculdade e morava em outra cidade, mais longe, em Campo Mourão, no Paraná. Então eu só ia para minha cidade natal e
e visitar os parentes em épocas de... só ia para minha cidade natal e visitar os parentes em épocas de férias. Não lembro bem a época, mas eu ia para minha casa em Guarapuava, no Paraná, visitar minha mãe. E na noite antes de viajar, eu sonhei com esse meu primo. No sonho, eu estava no cemitério e ao lado da capela onde ele estava sepultado. E estavam abrindo o túmulo dele. E no sonho, abriram a tampa do caixão dele e disse que ele me chamava com a mão, que ele queria falar comigo. E no sonho, eu estava com vergonha ou com medo. Não sei se era de ir até ele. E disse que minha irmã falava no sonho. E disse que a minha irmã falava no sonho: vai lá, ele tá te chamando, ele quer falar com você. E não fui. E eu não fui. Beleza, achei estranho o sonho, mas não pensei muito, pois estava me arrumando para viajar. Demorava algumas horas, então chegando em Guarapuava, primeira coisa que fiz foi contar do sonho para minha mãe e para minha irmã. Quando contei, as duas só se olharam e ficaram quietas. E me perguntaram: você falou com alguém? E eu disse: o quê? Com quem? E elas disseram: é que o primo foi exumado ontem junto com a tia, a mãe dele, pois a capela onde eles estavam era emprestada até a deles ficarem prontas. E eles abriram ontem o túmulo dele para colocarem na nova capela. Então eu fiquei pasma. Eu não sabia o que pensar. Gente, eu sonhei que estavam fazendo isso, mas ele me chamava. Quando fazia uns 10 anos que ele faleceu, eu sonhei com ele. E no sonho ele estava com uma moça. E nós conversamos. No sonho ele me disse que precisava resolver umas coisas com essa moça, pois eles já estavam há 10 anos juntos. E ele me disse: mas eu vou voltar. E é só resolver isso, que eu não sei o que era. É só resolver isso com ela, mas eu volto te avisar. E desde então, nunca mais sonhei com ele. Isso é uma das coisas das quais aconteceram nesse período em que ele faleceu. Hoje tenho 29 anos, nunca consegui entender muito bem. Tem mais coisas, mas iria ficar muito grande de escrever tudo aqui. Eu chorei muito e por anos pela morte dele. Sempre senti um vazio depois que ele faleceu. É uma dor horrível. Não sei explicar o que é tal sentimento. Hoje em dia estou melhor, mas ainda fica o ponto de interrogação. Será que era a ligação de outra vida? O que era para ser assim tão forte esse sentimento? Ana, esse é o meu relato, espero que você goste. Então não foi uma ligação. A ligação é a ligação entre vidas, assim, entre eles. Eu achei que era a ligação, alô, quem é? Então, deve ser uma ligação, alguma coisa desse tipo, porque não tinha lá tanta proximidade para sentir tanto. A gente sente, mas dessa forma que você diz, e que dele tanto vir atrás, parece que sim, né? Uma ligação aí de outra vida, parece. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.